Vejam aqui na prática a diferença entre esses dois tipos de citações, citação longa e citação curta, né? Ou seja, uma citação direta com menos de 3 linhas ou com até 3 linhas e uma citação com mais de 3 linhas. Então, em primeiro lugar, como vocês podem ver aqui, eu vou começar por esse final, e percebam aqui que esse trecho do meu texto, ele está com fonte tamanho 14. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é formatar o meu texto para que ele tenha fonte tamanho 12, que é o tamanho padrão de um trabalho acadêmico. Esse é o tamanho padrão. Então, vejam aqui, quer dizer, eu destaco aqui esse trechinho, que esse trecho, só de olhar aqui, já percebo que ele é uma citação. É uma citação direta. E por que eu percebo que é uma citação direta? Porque tem aspas duplas no início e tem aspas duplas no final. Então, isso significa dizer que esse trecho, que está aqui destacado, como vocês podem ver, é um trecho que eu copiei e colei de algum outro lugar. No caso, aqui é uma legislação, né? É um trecho aqui do artigo 17 da Constituição Brasileira, como vocês podem ver. Então, eu estou citando aqui uma legislação. E logo abaixo, nesse mesmo parágrafo, eu estou fazendo uma outra citação aqui, que é também aqui indicada entre aspas, e continuo com essa citação direta nesse trechinho final aqui, ou seja, nessa última linha. Então percebam que nesse parágrafo aqui eu estou fazendo duas citações diretas e eu estou aqui indicando os autores. No primeiro caso da Constituição, quem é o autor da Constituição? É o Estado brasileiro. Por isso que aqui, entre parênteses, tem Brasil. Eu vou explicar sobre isso depois, sobre as referências bibliográficas depois. Aqui o ano, 2015, também vou explicar esse B daqui a pouquinho. Página 9. Por quê? Porque este trecho aqui, esse texto que eu estou destacando aqui, ele está na página 9 desse documento. Por sua vez, essa outra citação aqui no final, esse trecho, percebam que na verdade aqui eu tenho duas citações, né? E que na hora em que eu estou montando eu deixo como se fosse uma só, não há problema nenhum nisso. Então, nessas duas citações, elas vêm de onde? Elas vêm do livro do autor cujo sobrenome é Gomes, do ano de 2015, na página 274. E perceba, então, que essas são citações diretas, ou seja, eu copiei e colei, e são citações diretas curtas, porque elas têm até 3 linhas, por isso elas ficam aqui no meio do meu texto, destacadas com a fonte tamanho 12, sem nenhum tipo de diferença, e apenas com as aspas no início e no final. Agora, diferentemente, já essa citação aqui em cima. Então percebam aqui, né, que o texto inteiro ele está aqui com fonte tamanho 14, então eu vou alterar aqui para o tamanho 12 também. E eu tenho aqui uma indicação de uma citação longa, quer dizer, uma citação com mais de 3 linhas. E aí qual é a regra? Percebam aqui que eu estou fazendo a indicação dessa citação antes dela. Ou seja, eu estou fazendo a referência aqui no início. Quer dizer, esse é um trecho, então, que é definido por Weber, o sociólogo alemão Max Weber, o texto é dele. Ele foi citado por outro autor, que foi o Bobbio. Então, nesse caso, eu não tive acesso ao texto do Weber. Eu tive acesso ao texto do Bobbio. Por esse motivo, eu coloco aqui Bobbio, 1998, página 898. Então, é nesse trecho do livro do Bobbio que está o quê? Está essa citação aqui. Então, vejam, é uma citação longa. E aí, qual é a regra? A regra é que, primeiro, ela precisa estar 4 centímetros da margem esquerda. Para isso, eu simplesmente venho aqui na régua, aqui em cima, onde vocês podem ver, e clico aqui embaixo e arrasto para cá, para ficar com 4 centímetros. Ou, se vocês preferirem, vocês podem clicar com o botão direito em cima da citação, vir aqui em parágrafo e, em seguida, selecionar aqui, ó, já está até aqui selecionado, bem aqui no meio, recuo antes do texto e eu coloco aqui 4 centímetros. Ponto. Ele já está, vejam aqui embaixo, quando eu fiz esse recuo de 4 centímetros, eu vou voltar aqui para 2, percebam nessa área aqui embaixo, que quando está 2 centímetros, está ali, quando eu coloco 4 centímetros, ele já vai automaticamente e mostra como é que fica. E se vocês fizerem isso nessa tela, aqui vocês já podem estabelecer
um outro elemento da citação longa, que é o espaçamento entre linhas, que é o espaçamento simples. Nesse caso, então, vejam aqui que o espaçamento já está selecionado como simples. Então, se de repente tivesse aqui 1,5 ou 2, enfim, aí não importa, mas como é uma citação longa, a citação precisa sempre estar em espaço simples, portanto, seleciono simples, clico OK e ponto, já está ali. E uma última regra, lembrem-se de que a citação longa tem fonte menor, 2 pontos menores. Então, se o meu texto ele tem fonte tamanho 12, a minha citação ela vai ter fonte tamanho 10. Então, eu venho aqui, coloco fonte tamanho 10, pronto, ela já está devidamente citada e já está devidamente formatada. Portanto, eu tenho aqui no parágrafo aqui embaixo a indicação de citações diretas e aqui, nesse que está destacado aqui no meio da tela, eu tenho uma citação direta também, mas uma citação direta longa no caso, porque ela tem mais de 3 linhas.